Então, eu não sei como resolver esse problema. Se você não tem o que dizer, não diga. Tá certo? Mas você pode experimentar vamos dizer, a simples paráfrase. Você pega. Isso aqui você pode fazer tranquilamente. Você pega um artigo de jornal que está ruim e escreve ele direitinho, imitando os seus escritores prediletos. Por que o Graciliano Ramos faria isso? Aliás, o Graciliano Ramos era copydesk de jornal. Gil Fabiani Voltolini Júnior. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo seu trabalho, você tem sido uma grande bênção na minha vida. Obrigado. Sou aluno do COF e ainda estou na aula 9. Na aula 7, o senhor falou que devemos aprender a escrever imitando os escritores, sugerindo inclusive vários autores da língua portuguesa. Decidi começar por Graciliano Ramos. Mas agora que chegou a hora de pôr a mão na massa, estou meio sem saber o que fazer. Eu não sei sobre o que escrever. Então o que estou fazendo é o seguinte: pego alguns trechos interessantes e os copio literalmente. Isso também funciona? Funciona. Você tem o mesmo problema que eu tive. Eu, quando tinha 15 anos de idade, eu estava louco para ser um escritor. Tá certo? E daí eu rabiscava lá os negócios. Um dia eu cheguei e falei: olha, eu não sei porra nenhuma, não tenho experiência da vida, não vi nada, eu vou escrever sobre o quê? É melhor ficar quieto. Tá certo? E fiquei quieto, só publiquei meu primeiro livro com 48 anos de idade, depois de ter tido alguma experiência. Eu decidi obter experiência da vida. Tá certo? E me meti em tudo que me parecia interessante, onde eu poderia aprender alguma coisa. Né? Entrei para o Partido Comunista, fiz 8 psicanálises, participei da nova Era, Ordem Rosa Cruz, UFOS, astrologia, né? Macumbas variadas, tudo que existia, tudo, esoterismo islâmico, né? Todo o submundo do século XX, eu fui lá para ver o que era. Experimentar tudo e ficar o que é bom, vou dizer só para alguém está lembrando aqui. E eu de fato fiz isso. Em alguns desses casos, eu quase paguei com a minha saúde mental, em outros quase paguei com a minha vida, e certamente em todos paguei com o meu dinheiro. Eu perdi muito dinheiro nessa brincadeira. Mas eu acho que valeu a pena. E eu vejo que existem algumas experiências que são realmente insubstituíveis. Você jamais poderia aprender aquelas coisas num livro e nem numa faculdade. Eu vejo todo esse mundo, por exemplo, do esoterismo islâmico, a influência monstruosa que isso tem na direção das coisas no mundo. Bom, isso aí me permitiu entender certas coisas com 20 anos de antecedência, coisas que iam acontecer necessariamente, para mim estava claro, tá certo? Porque, por assim dizer, eu estava ali de testemunho ocular da história, eu estava vendo acontecer. Né, isso? Só as conversas que eu tive, por exemplo, com o Seyyed Inácio, tudo que ele me contou do que estava se passando no Irã na época, dizer, o meu entendimento da coisa foi muito além do que poderia obter em qualquer escola e muito menos na mídia. E daí aconteceu que eu passei a ter o problema contrário. Eu tinha visto mais coisas e sabia de mais coisas do que eu jamais poderia escrever. Por que vocês acham que eu estou dando este curso aqui? Porque eu não aguento escrever tudo. Quer dizer, se fosse, por exemplo, para escrever essas aulas, cada uma aula dessas transcrita dá no mínimo 30 ou 40 laudas. Não é isso? Quanto tempo você leva para escrever 30 ou 40 laudas? Bom, você leva no mínimo 3 ou 4 dias. Tá certo? Trabalhando no tempo integral. Então eu decidi, né, em vez de ser um escritor, eu ser um falador, porque é o que dá para fazer. Né? Não dá tempo de escrever. O que eu escrevo é mínimo em relação ao que eu estou transmitindo para vocês aqui. E eu, sinceramente, eu não conseguiria escrever tudo isso. Por isso que eu peço que me ajudem, me façam transcrições, etc. Em filosofia isso é muito comum. Você tem muitas obras de filósofos que são meras transcrições de aulas. As famosas lições sobre a filosofia da história universal, de Hegel, Experiência e Juízo, de Edmundo Husserl, muitas e muitas foram feitas assim por impossibilidade. Tá certo? Edmundo Husserl ainda tinha o truque da taquigrafia, que ele sabia a taquigrafia, que é uma coisa que eu lamento enormemente não ter aprendido quando jovem, porque como toda habilidade assim mecânica, você com o tempo você perde a capacidade de aprender aquilo, né? Você entende as coisas, mas não consegue mais fazer. Mas mesmo com taquigrafia seria muito
muito difícil, né? Então, eu até pensei em aprender a falar português com os portugueses, porque eles fazem o que a gente chama taquifonia. Eles só falam as consoantes e pulam as vogais, sai tudo muito mais rápido. Por exemplo, para falar Portugal, eles falam Portugal. Né? Fala socialismo, eu falo socialismo. Sai muito mais rápido. Eu até pensei em usar esse, quer dizer, um português fala de 1 hora, ele fala o que nós poderíamos falar em 2. Então nós poderíamos enriquecer essas aulas se eu aprendesse aí com o Mário Chainho para falar. Daria para falar muito mais coisa. Então eu não sei como resolver esse problema. Se você não tem o que dizer, não diga. Tá certo? Mas você pode experimentar vamos dizer, a simples paráfrase. Você pega. Isso aqui você pode fazer tranquilamente. Você pega um artigo de jornal que está ruim e escreve ele direitinho, imitando os seus escritores prediletos. O que o Graciliano Ramos faria isso? Aliás, o Graciliano Ramos era copydesk de jornal. É isso. E o que é, sem dúvida, uma prática extraordinária. Para mim foi excelente, eu fui copydesk por muitos anos. Então, na época que eu não tinha o que dizer, eu simplesmente pegava as matérias dos outros e passava para a língua de gente. Os repórteres que se consideravam todos, algo assim como Camões, eles ficavam ofendidíssimos de a gente corrigir as matérias dele, mas tinha que fazer aquilo, porque os caras de fato escreviam mal. E naquela época, cada jornal tinha um corpo de copydesk que era um negócio absolutamente notável. Eu aprendi muito com isso. Então, se você não tem o que dizer, reescreva o que os outros disseram. Eu acho que esse é um bom exercício. Se você não pode fazer isso profissionalmente, como eu fiz, bom, faça na sua própria casa.